Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, que todos estejam aí na bênção, em nome de Jesus. Vamos ver mais uma lição hoje da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 13, a lição que fala de imposição de mãos, que fala de unção com óleo, né? E as implicações que isso deve ter na igreja, no meio do povo de Deus. Aqui o texto áureo traz um texto onde Jesus impõe as suas mãos e cura enfermos e perdoa os seus pecados, que é lá em Lucas 4:40. Durante a lição também, o autor vai mostrar outros exemplos onde reis foram ungidos, onde enfermos foram curados, onde houve operação de milagres através de unção com óleo, através de imposição de mãos. O autor, que é o pastor Eliezer, né, ele traz aqui, por exemplo, quando se trata mais especificamente de unção, de óleo para ungir, ele traz para que serve, né, o óleo, né? O óleo ele serve para consagrar pessoas ao Senhor, coisas ao Senhor, né? O óleo da unção ele serve para, no Antigo Testamento, servia para ungir os sacerdotes. Quando os sacerdotes eles eram separados, né? Então havia um sacerdote que ia com óleo e ungia, e esse sacerdote novo, sacerdote, digamos assim, começava ali seu ministério. E havia a unção dos reis, né? Todos os reis precisavam ser ungidos com óleo de unção pelo sacerdote do Senhor. Então esse óleo, né, essa unção, ela era utilizada também para ungir os reis, e dali para frente, né, ungido, escolhido por Deus para reinar aquele povo, ou seja, com um fim específico, né, uma missão específica. Havia também a unção na hora que eles recebiam as pessoas em suas casas. No Velho Testamento, a cultura era de, quando chegasse um hóspede, uma visita, você o ungisse, né? E naturalmente aquela visita ia se sentir honrada, feliz, bem recebida. Você estaria ali mostrando para ela a sua hospitalidade, estaria sendo educado, estaria demonstrando toda a sua felicidade de tê-lo ali na sua casa, na sua residência. E também a unção medicinal, que é mais voltada, né, basicamente voltada aos enfermos. Essa é a unção medicinal. O óleo nessa questão, irmãos, tem apenas a função de simbolismo. O óleo em si não cura ninguém. Você pôr o óleo em uma pessoa não significa nada, mas isso tem um simbolismo, isso exercita a fé. Então Deus cura, Deus salva, Deus perdoa os pecados através dessa unção que o apóstolo Paulo ensinou, que os apóstolos ensinaram, que os sacerdotes ensinaram, que o próprio Senhor Jesus, né? Enfim, que nós podemos sim ungir com fé em Deus, e quem recebe essa unção também com fé em Deus, pode então haver o milagre, porque se eu que estou ungindo, e no caso aqui o autor da lição deixa claro, conforme o texto de Tiago, que quem unge são os presbíteros da igreja, aqueles que foram separados para servir na igreja, os diáconos, os pastores. Então, quando você chama o presbítero da igreja, e o presbítero tem a fé de que aquela unção pode curar, e quem está recebendo também tem a fé de que aquela unção pode curar a pessoa da enfermidade, então Deus opera. É Deus quem cura, não é o óleo. O óleo é um simbolismo, é um elemento que Deus utiliza, né, para poder estar curando as pessoas. Então ele traz aqui essas evidências sobre o óleo. E sobre o impor as mãos, ele traz aqui também que existe essa imposição de mãos para transmitir bênçãos, para abençoar os seus descendentes. Um pai abençoando o seu filho, abençoando enfim, o seu próximo, né? Existe a transmissão de autoridade através dessa imposição de mãos, como Moisés fez com Josué, onde ele não só, através dessa oração, com a imposição de mãos, ele não só transmitiu a autoridade, mas a autoridade que era dele, Moisés, passou para Josué, mas também a sua unção, a sua bênção que Deus tinha dado a ele, para que dali para frente Josué assumisse aquela função, né, com a unção que Deus tinha dado para Moisés. Para receber o batismo com o Espírito Santo, no texto onde Paulo estende suas mãos, impõe as mãos sobre os seus discípulos em Éfeso, e ali começam então os discípulos a falar em línguas. Então a imposição de mãos, né, pelo apóstolo Paulo, para que aquelas pessoas começassem ali a receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Não significa que para você ser batizado no Espírito Santo tem que haver uma pessoa impondo as mãos sobre você, mas há a possibilidade de você orar, das pessoas orarem, como Paulo orou, impondo as mãos, pedindo,
para que aquelas pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo, e cabe a Deus atender ou não essa oração. Para curar enfermos, Jesus disse aos seus discípulos que isso seria uma evidência do cristão. Então, impor as mãos, orar, impor nas mãos, e aquelas enfermidades seriam curadas, e Jesus disse que aquilo ali acompanharia os cristãos, aquilo seria um sinal, uma evidência de que aquele povo é cristão. Então, nós podemos esticar assim nossas mãos lá e orar pelos enfermos. E para transmitir o dom espiritual, conforme eu falei agora há pouco, Timóteo recebeu, que Josué recebeu de Moisés, e aqui também Timóteo recebeu de Paulo, né? Paulo estendeu sua mão, orou pelo Timóteo, o pastor Timóteo, né? E ali então houve transmissão também de dom espiritual, de bênçãos. Para separar uma pessoa para o ministério, que é o exemplo aqui de Paulo com Timóteo, para haver essa separação, vamos dizer assim, para aquele chamado, né, do ministério, aí também há uma restrição, não é qualquer um, vai ser o pastor da igreja, vai ser o presbítero da igreja, né, vai ser a autoridade, a liderança espiritual daquela igreja, que vai impor as mãos e orar sobre aquela pessoa que está sendo separada para o trabalho, né? Então, neste caso, nós não podemos, mas nós podemos esticar nossas mãos, orar pelos nossos filhos, podemos orar pelos nossos outros irmãos de igreja que estão passando necessidades, podemos esticar nossa mão, impor as mãos e orar, pedindo a Deus algo, né, sobre a vida daquele irmão, lembrando sempre que quem faz as coisas é Deus, nós somos apenas instrumentos, né, que Deus possa estar abençoando, que nós possamos ter a fé necessária. O autor continua dizendo, então, meio que concluindo, que em relação ao óleo, então, que quem pode ungir com óleo de unção são os presbíteros, são aqueles separados para serviços, para a diaconia. A recomendação que Tiago deixa, é clara, é para chamar os presbíteros da igreja em relação ao óleo. O que salvará o enfermo, na verdade, é a fé em Deus, é a fé na cura, né? O óleo é apenas, então, um simbolismo. No Novo Testamento, para separar o obreiro, basta a imposição de mãos, não precisa dessa unção com óleo. Mas não pode? Não está falando que não pode, não precisa. Pelo Novo Testamento, basta impor. Então, o nosso pastor, se tem alguém chamado para o ministério dentro da igreja, o nosso pastor, ele vai sim impor suas mãos, vai orar, né, por aquele obreiro, e isso é suficiente. Não há restrição nessa imposição de mãos de irmão para irmão, a não ser que seja para separar aí para as funções ministeriais dentro da igreja. Aí nesse caso cabe apenas ao pastor, ao líder da igreja. Nós podemos e devemos impor nossas mãos sobre nossos filhos, né? Podemos e devemos impor nossas mãos sobre os nossos pais, sobre os enfermos, sobre uma pessoa que até não é crente. Nós, como cristãos, se temos a fé em Deus e na cura, e aquela pessoa que nem é crente, mas que tem fé também que Deus pode curar, nós podemos estender nossas mãos e orar por ela para que Deus a cure. O que o autor também chama bastante atenção aqui é que existem hoje, nos tempos atuais, igrejas que fazem disso um comércio. Então trazem óleo lá de Israel, trazem água do Jordão e começa a vender essa unção, vender esse óleo, vender essa água. O óleo e a água é óleo e água, não fazem nada. É comum. O que vai fazer a diferença é a fé. O que vai fazer a diferença é você acreditar que Deus, através daquela unção, através daquela imposição de mãos, vai te curar. O que vai fazer a diferença é quem está te ungindo, é quem está impondo as mãos sobre você também. Porque para você passar algo, não impor as mãos, você tem que ter algo. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para poder impor minhas mãos sobre um irmão e que ali eu transborde o Espírito Santo na vida daquele irmão. Um pastor, um líder de igreja, ele tem que estar em plena comunhão com Deus, né, dentro de fato daquilo que exige a função dele, né, com Deus, para poder ungir alguém, para poder realmente exercer essa função. Sabemos que existem pessoas, existem igrejas que ungem chave, documento, ungem objetos. Isso não está certo. O que você pode fazer é consagrar aquilo para Deus. Eu consagro esse carro para Deus. Então você ungiu aquele carro de Deus. Você ungiu um pastor, o pastor tem que colocar na vida dele ali, o novo pastor, a vida dele à disposição de Deus, está sendo consagrado, separado para o Senhor, de fato. E concluindo, o autor escreve aqui, ele coloca aqui aliás, antes da conclusão, uma pergunta: você tem praticado a imposição de mãos para declarar em
íntima ligação com Deus, bênçãos para os seus filhos ou para orar pelos enfermos, então que nós possamos lembrar, nós temos feito isso, que nós possamos lembrar de fazer isso. E na conclusão ele coloca: é muito importante, diante de tantas distorções que vemos em nossos dias, termos a visão bíblica de práticas importantes, tais como a unção com óleo e a imposição das mãos. As confusões ou o mau uso desses ensinos têm feito com que muitos cristãos e igrejas não pratiquem a unção com óleo e a imposição das mãos. Que sejamos transmissores das bênçãos de Deus para as nossas famílias e para com aqueles que tanto precisam de um toque de cura, de restauração e etc. Que façamos tudo com decência e ordem. Então, ao fazer errado, você não só está fazendo errado, mas inclusive está atrapalhando outros irmãos a fazerem, porque caem em descrédito perante a população, envergonha o evangelho, a igreja, e tira inclusive aí a coragem de outros irmãos de fazerem a unção, de fazerem a imposição de mãos. Que Deus nos ajude, nos abençoe, proteja nossos lares, proteja a nossa casa, que o Senhor está sobre todas as coisas, sobre todas as situações, e Ele permite as situações em nossas vidas de uma forma geral, e nós temos que entender e aceitar isso e orar a Deus para que o melhor da vontade de Deus seja feito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma ótima semana, em nome de Jesus, e vamos orar pelos enfermos dos nossos lares. Presencialmente hoje está um pouco difícil por causa dessa pandemia, mas vamos orar pelos enfermos, e passando a pandemia, impor as mãos sobre os enfermos, sobre os nossos filhos, e orar e buscar também o presbítero da igreja quando nós precisarmos, porque a ele é a incumbência de orar e de ungir a nós todos que precisamos. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus, que a graça e a paz sejam com cada um de nós. Amém.